A paz do Senhor Jesus. Eu já agradeço ao Senhor, à senhora que são inscritos no meu canal. Meu muitíssimo obrigado. Deus abençoe o senhor, a senhora e a sua família. Muitíssimo obrigado pelo carinho dos senhores e das senhoras, tá bom? Vamos hoje ler um texto bíblico aqui da palavra, João capítulo 19, versículo 29. João capítulo 19 e o versículo 29, que diz assim: Estavam, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e pondo-lhe um ensopo, lhe chegaram à boca. E pondo-lhe um ensopo. Senhores, o que me chama a atenção nessa palavra é o que era ensopo. O que era ensopo? Eles pegaram um vaso, encheram esse vaso de vinagre. Depois que encheram o vaso de vinagre, porque Jesus teve sede. O texto é bem claro que diz que Jesus teve sede. E eles pegaram um vaso, no versículo 28 vai dizer, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, diz, tenham sede. O próprio Jesus, no capítulo 19, versículo 28, ele disse, eu tenho sede. Ele próprio falou quando estava crucificado na cruz. Jesus disse, tenho sede. Quando Jesus disse, tenho sede, os soldados, no versículo 29, pegou um vaso cheio de vinagre. Um vaso cheio de vinagre, encheram esse vaso de vinagre, e um termo de zombaria, e também para criticar o nosso Jesus, pegaram o quê? Um vaso cheio de vinagre e pegaram um ensopo. O que significa ensopo e o que era ensopo? Às vezes as pessoas se deparam em alguns textos da Bíblia e tem algumas palavras que é um pouco difícil da gente entender essas expressões que tem na Bíblia. A Bíblia é um livro que é muito maravilhoso, mas só que é um livro um pouco difícil de entender alguns textos ou algumas falas. E os soldados pegaram um ensopo. Ensopo, senhores, era uma planta. Essa planta era uma planta tão macia que ela, quando era molhado esse ensopo, que era um galho de planta com muitas folhas, e as folhas dela filtrava o líquido para ela e ficava com aquele líquido filtrado para si. Então o ensopo era uma planta que tinha muitas folhas, uma planta com muita folha, era uma planta macia. Essa planta ela só é encontrada no Egito ou na Palestina. Egito e Palestina que é encontrado essa planta. Ela é muito macia e também própria para reter líquidos. Essa planta ela é macia e ela retém o líquido. Quando você pega um galho de ensopo que molha em uma vasilha com água, ela obtém o líquido, ela segura o líquido para chegar ao seu destino. É o que eles fizeram? Pegaram o ensopo, um galho de planta, ao qual molharam e conduziram esse vinagre até Jesus, com um pedaço de pau. Então, o que é que ocorre? A expressão ensopo. O que era ensopo? Um galho de planta ao qual era diferenciada, que tinha muitas folhas e ela retinha o líquido, ela segurava o líquido na proporção que molhava, ela não escorria o líquido, ela filtrava e segurava o líquido nas suas folhas. É tanto que quando o leproso, na sua purificação, segundo diz a história, que pegava assim um vaso de barro, misturava água com sangue, colocava água no vaso de barro e colocava sangue. Aí pegava o ensopo, nesse galho de folha, que ele segura o líquido e aspangia sobre o corpo do leproso. E o leproso era purificado. Aquela água com sangue, o sangue representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz.
cruz e também saiu água. A água e o sangue representa Jesus na cruz. Quando sai sangue, sai água. O ensopo, o galho de planta, que era cheio de folhas, que segurava, que retinha o líquido nela, era expandido também no leproso para ser purificado. Então é isso que significa o nome ensopo. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.